Boa noite, pessoal. Aftermarket Markets, do dia 10/8/2022. O que aconteceu no dia, análises do que analisamos ontem. E vamos fazer uma autópsia aqui, um retrovisor do dia de hoje. Tá? Lei 9.610/98 protege o direito de autoria do autor, que no caso sou eu, e essa live só pode ser gravada ou disponibilizada se eu autorizar. Bom, vamos lá. Então, ontem nós paramos aqui no desenho do Iago, né? Então, a gente vai começar a ver esse desenho do Iago aqui, tá bom? Esse é o desenho que o Iago mostrou ontem, né? Ele é um desenho, ele é Michu, então ele não é extremo, por isso que ele é Michu. E ele é Michórdia, porque ele é pequeno. Ele é pequeno, ele tem poucos pips, ó, cerca de 10 pips até a expansão 3 dele. Ele indica uma possível desenho fractal. Estávamos aqui ontem, quando o Iago ele, liquidou com 1 pip, aproximadamente, né, essa compra que ele fez. Essa compra ela se mantém fora do gabarito, na minha análise, e nós tínhamos aqui um foi mal de baixa, né, já com nova referência superior e nova referência inferior estabelecida. Ficamos esperando aqui uma possibilidade de uma nova mínima, contudo o que acontece é que mantém aqui esse conjugebox, que ele estava pequeno, ele mantém para cá, cria um conjugebox no dia, e aí faz aqui um padrão 1, 2, 3, né? Já tem 1, 2 e 3 de máximas, fazendo aqui um ciclo, com essa retração. Aqui eu teria uma LTzinha, olha só. LTzinha, poderia expandir esse pivô. Isso que não é pivô de entrada, né? Novamente o que eu falei ontem era o seguinte, cara, não vão vender aí, vamos esperar essa nova mínima. Ela não aconteceu, o que era absoluto tornou-se obsoleto. O mercado ele dá aqui um novo pivô. Isso aqui não é tido como um pivô de desenho, tá? Porque o desenho ele tem que ter, o desenho seria no caso do CR, né? Aqui eu não tenho uma queda aqui de aproximadamente 75 pips, mas é uma entrada de congestionamento acima dessa LT. Tem que ser acima da LT, tá bom? Caso não tenha entrado nesse desenho, nessa figura desse pivô, Diego, achei ruim essa entrada nessa figura desse pivô, né? Seria esse pivô e esse pivô. Nós teríamos uma possibilidade de entrada aqui, ó, nesse pivô aqui, tá bom? Com essa retração, essa expansão aqui em número de ondas. Aí aqui nós temos essa expansão aqui, ó. Bom, vou checar aqui, RAI 837, RAI 837. Nós temos também o padrão 1, 2, 3, que seria 1, 2, 3 de máximas, né? E 1, 2, 3 de mínimas aqui, tá bom? Ou pelo menos 1, 2, 3 de mínimas, né? Caso o cara conte aqui como sendo chuchu. E temos 1, 2, 3, 4, 5, expansão, retração, número de ondas. Temos aqui um topo de CR, topo gatilho chuchu, topo X, né? E a possibilidade desse topo X. E estamos ainda dentro daquele congestionamento, já com essas horas todas aqui que ficam congestionadas. Então ele faz essa figura, essa estrutura desse pivô, que é uma estrutura de um pivô falcão também, tá? Só que dentro do condicionamento tem aqui 1, 2, 3, 1, 2, 3 desses boxes aqui, de alta e de baixa. Então, vendo já essa entrada, pode falar, Iago. Não considera desenho mesmo? Com a queda que teve? Essa queda aqui atrás? Não.
Aqui não considera um desenho, né? Porque o pivô é esse aqui, ó, tá vendo? Então, o desenho é aqui, ó. Ele tem a queda e aí ele vai ocorrer aqui, nesse lugar. Só que esse desenho seu ali, ele é pequeno, né? Ele era pequeno. Agora eu tenho esse pivô e eu tenho esse pivô. Aí, lógico, tudo faz parte desse pivô aqui, né? Desse aqui. Desse movimento aqui que eu digo, não pivô, né? Desse movimento aqui. A queda seria essa aqui, tá? E aí eu tenho essa parada, a bola tá parando, né? Tá na mínima do dia anterior, tá na mínima do dia, né? Então, aí eu tenho essas possibilidades aí de entrada. Aqui fecha 1, fecha 2. Daqui para cá, ó, 6.1. Ah, Diego, posso ajustar para essa LT aqui? Pode, não tem necessidade, mas pode. O mais importante aqui, nesse momento, seria a simetria que é formada por esse ciclo aqui, ó. Tá bom? Essa seria a parada mais importante, tá? São vários sinais, né, Pierre? Pierre achou interessante essa entrada aí. Aqui também teríamos uma possibilidade, quer ver? O que acontece? Aqui procuraria uma possibilidade, né? Mas é difícil encontrar uma possibilidade aqui. Eu passei aqui operacional, né? Aqui tem uma possibilidade de um pivô de reversão, a gente vai analisar esse caso. Então, os preços sobem, saem do congestionamento, estão vendo? Congestionamento está aqui. Então, os preços saem nesse box aqui, ó, saem do congestionamento e fazem um fundo, que é esse fundo aqui, tá bom? Esse fundo, ele tem uma expansão. A expansão principal é essa aqui, ó, 1, 2, né? Então, ele não tem estrutura para ser chamado de fundo falso, porque para ser fundo falso, ele deveria dar uma estrutura aqui, ó, já. Às vezes não deu fundo, pá, aí vai dar uma estrutura de fundo falso assim. Então, quando esse fundo ele ocorre, nessa figura de reversão de fundo H1, né, com esse CR e esse candle gatilho, quando isso acontece, o próximo box está em suporte, além também do suporte da Monkey Line. Né? Estabelecido o suporte da Monkey Line, ó, estabelecido o suporte de congestionamento e estabelecido o suporte do fundo, né? Então, é uma barreira bem interessante aí, que os preços vão ter uma certa dificuldade de passar. E aí aconteceu isso. O mercado ele faz essa retração. Essa retração, vejam aqui, ó, que interessante. Uma, duas, aí você vai procurar. Corpo, parte do corpo que não é chuchu de ninguém. Esse é o CR. Corpo, parte do corpo que não é chuchu de ninguém. Fecha 1, fecha 2. Ajuste para média móvel, vai ficar aqui a entrada. A possível entrada, né? Bem aqui. Aqui eu já tenho o pavilamento aqui do Conge Box. Espera aí. Ó. Conge Box, eu vou colocar essa linha aqui. Ah, não, tá com a linha da Monkey Line. Ó. Tá aqui o pavilamento do Conge Box, tá vendo? Conge Box lá era a Monkey Line, aqui ainda não sai do Conge Box. Esse box aqui sai do Conge Box. Então aqui era resistência e agora vira suporte, suporte, suporte. Aí você está procurando uma venda bem aqui. Essa venda não existe. Você não vai vender pivô LT ou qualquer coisa que seja um suporte, tá bom? Ainda mais, né? Você tem a cabeça do pivô, que é essa aqui, ó, tá? Opa. Você tem a cabeça do pivô, que é essa aqui, né? Aí aqui o Conge Box, aí a Monkey Line. Temos também essa retração dessa onda aqui, né? E teremos um ABC de retração. Então, não tem entrada aqui. Alguém vendeu, alguém fez essa venda. Então, essa venda eu passei no ao vivo. Ela passou tranquila. Depois eu vou ter essa expansão, jogando esse fractal para cima, os preços começam a subir, ó. Sem venda também, né? Está esperando fazer essa nova máxima.
Aqui já é congestionado também, né? O outro Congibox aqui. Então, aqui é a zona de compra. Os preços vão subindo. É uma possibilidade de entrar aqui, né? Porque aqui eu tenho essa retração de 61,8. Aí faz o condicionamento. Só que daí é onde entraria, né? Eu não achei um ponto de entrada aqui, visto que já tinha uma entrada original, ó. Fica 1,2, faz o ajuste, aí aqui eu achei muito alto, fora, meio que sai da zona, tá vendo? Aqui é um conde pequeno, ele tem menos de 25 pips, eu já falei para vocês, conde de menos de 25 pips, evitem operar. Bom, caroneiro não é isso não, caroneiro é o seguinte, o que é caroneiro? Caroneiro eu entrei aqui no M1, entrei aqui no M1, e aí ao invés de liquidar, tenho aqui, nessa análise, né, de estando aqui nesse momento, no dia, eu vou ter esse pivô fractal, eu vou ter essa análise desse pivô fractal, aí o trade, né, ele vem, me dá isso aqui, aí ele faz um fundo aqui, ó. Vem aqui, ele faz um fundo, tá vendo? Aqui e aqui. Nossa entrada é aqui, ó. Quando ele faz um fundo, eu posso expandir isso aqui, aí caronear do M1, aí eu aumento o tempo gráfico e faço saídas no M15. Que daí seria a saída do M15, ficaria esse pivô aqui, ó. No caso, na hora ali da nossa possível retração, eu teria esse pivô, e aí depois, só um pouquinho, ó. Tá ruim para vocês verem aí, né? Porque esse candle aqui, ele caga aqui um pouco a nosso gráfico. Aqui seria, o movimento que rompe a LT seria esse aqui, inclusive, né? Esse aqui. Então, essa retração aqui é importante. Essa aqui dá na mesma. Essa retração aqui, ó, onde chegou. Estão vendo que chegou bem aqui, ó, na retração? Bem aqui. Estão vendo? E é uma onda que subiria em ondas, né? 3 ondas ali. Não estão vendo, né? Aí aqui no M15 teria também um topo, M15, né? Aí aquela compra do caroneiro seria procurada por aqui, ó. Tive um topo, M15 e tal, do que tu disse caroneiro, né? Não é um caroneiro. Caroneiro é você segurar o M1, não é você entrar aqui, né? Aqui seria um sinal após sinal. Então aqui, nesse ponto, eu acho difícil o cara entrar. Tá bom? Ele já está ali com 20 pips da entrada original, tem a possibilidade de descer ali, né, de fazer uma queda. Só que assim, eu tenho a cabeça do pivô. No H1, o meu pivô que rompe LT que a gente viu é esse aqui, ó. Estão vendo? O que faz com que no H1 ali, a possibilidade, no M15, né, a possibilidade do pivô, isso aqui seja uma cabeça de pivô. Concordam, galera? Olha lá o M15. Ó. Aí, se eu contar SLT, o movimento que rompe SLT é esse aqui. Se eu contar um semi-short, aqui seria um A, um B, um C. Ele volta para a cabeça do pivô. Na cabeça do pivô. E se eu expandir isso aqui, ele tem uma completude para cá desse fractal. Então, isso tudo me ajuda a contar isso aqui como sendo uma onda A do M15, tá bom? A possibilidade de onda A. Então, isso aqui, que é esse ponto aqui, ó, vai ser cabeça de pivô, tá bom? No H1, é uma onda só que sobe. No H1 eu subo aqui, ó, com uma onda só, né? Se eu fosse usar uma onda de uma expansão virtual, seria essa aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar esse aqui. Ó, seria essa aqui, visual, né? O visual seria mais ou menos isso. Mas no H1 não tem um swing, não tem um rally contrário. Qual que ficaria a melhor expansão do H1? Uma possível expansão reversa, né? Seria esse reverso ou do reverso do B, que é o reverso total, que seria esse aqui. Por isso que eu deixei aí para mostrar para vocês. Ó, esse aqui sobe tudo. Aqui é uma expansão e dessa completude aqui. Tá bom?
É interessante vocês verem que lá no M15 aqui seria a cabeça do pivô. Os preços aqui, eles sobem para cima dessa LT, ó. Para cima dessa LT. Subindo para cima dessa LT, que LT que é essa? É essa LT aqui, ó. Uma LT super importante. Então, isso aqui é um suporte, concordam comigo? A partir do momento ali que os preços sobem, para cima, lá no M1 mesmo, a gente já vai chegar lá, só que lá não vou ter essa LT. Então, a partir daqui, eu já vou parar de procurar alguma venda, alguma coisa aí, porque eu estou em suporte. Ou se tiver uma venda, tem que ser uma venda com muita garantia, né? E tem que ser longe desse suporte, concordam? Outro ponto ali para você também parar de procurar vendas seria a mudança de mindset. O que seria a mudança de mindset? Você pega um extremo de preços, que seria isso aqui. Então, vocês concordam comigo que o extremo contrário de preços, do pivô contrário, isso aqui está subindo no H1, né? O extremo contrário seria isso aqui, ó, inquestionável. Talvez alguém usasse esse extremo. Ah, tô questionando se é esse ou se é esse aqui. Os dois vão dar a mesma informação, tá? Vocês já vão entender. Se eu pegar esse extremo de preço aqui, ó, eu consigo colocar uma retração e eu pego 61,8. A partir do momento que fecha um H1 acima do 61,8, eu tenho mudança de mindset. Lembram disso? Então, eu deixo de procurar vendas e começo a ter uma mudança de mindset altista, que não quer dizer que você vai procurar compras por aqui, tá bom? Mas se você segurou esse trade nesse ponto de inflexão, estão conseguindo acompanhar? Que aqui é o ponto de inflexão daquele pivô LT que a gente viu no M1, que até então no M1 teria a cabeça do pivô. Olha só. Ó, cabeça do pivô aqui, né, do M1, lá do M1. Fundo, né, gatilho aqui. Monkey Line, tudo suporte. Aí vem dar aquele possível pivô LT no M1. Está em suporte. Você não vendeu, passou comprado. Se não vendeu aqui, já entra em Conge Box e aqui dá uma zona de compra que, inclusive, você procura compras lá no M1. Você procurou, se está procurando compras, se você está posicionado, você faz o quê? Você mantém. Então, aqui você mantém as suas compras. O Douglas perguntou, no M1 não teve um desenho na máxima do dia anterior? Desenho na máxima do dia anterior. A máxima do dia anterior é aqui. Explica melhor, Douglas. A gente está Exato, nesse ponto aqui. aí, A nesse gente está ponto aqui, ó. aí, A gente está aqui, ó. isso, mas um pouco mais ali para cima, ó, Mas a gente tem não essa chegou lá massa. na frente ainda. Ah, tá. É, porque achei que já estava chegando lá. Não. No M1 a gente ainda não chegou lá. A gente Uhum. chegou no H1. E aí eu tô ainda vendo se vocês concordam que o cara que está comprado aqui nesses sinais de compra, ele consegue passar desse pivô LT, ó. Estão vendo? E aí, passando desse pivô LT com esse suporte que é o suporte da cabeça do pivô, suporte do Conge Box, suporte da Monkey Line, ele conseguindo passar aqui, fechou o box, aqui fica zona de compra. Se a zona de compra tu já está comprado, tu mantém essa compra. Então, desse box aqui para esse, fica tranquilo passar comprado daqui para cá. O ponto de inflexão, o que é um ponto de inflexão? Um possível ponto de virada de mão, um possível ponto de liquidação, que você sairia, abandonaria essas compras que tiveram aqui embaixo. O ponto de inflexão seria aqui, a gente viu que estava em suporte, tá bom? E, inclusive, essa expansão aqui, ela só me caracterizaria um pivô maior também. Vamos lá no M1. Essa expansão, mesmo que ela, né, ela tem 5 ondas ali, mas alguém poderia falar, mas semi-short e tal. Ela não vence esse pivô maior aqui, ó, tá vendo? Essa expansão aqui não vence a mínima do dia, nem nada. Então também tem esse ponto favorável aí de você estar mantendo essa compra. Então o ponto que eu estou mostrando lá no H1 é isso. Ó. Aqui é o Conge Box.
Aqui seria uma zona de compra que a gente não consegue comprar. E aí os preços sobem. Eles sobem e aí eles passam. Olha essa LT aqui, ó. Eu vou levar lá atrás ela. Ó, é aquela LT que tem lá no... Essa LT aqui, ó. Tem lá no H1. Estão vendo? Essa LT... Peraí que eu tô com o shift aqui. Peraí. Ela tá aqui. Olha ela ali, ó. Essa LT aqui, ó. Estão vendo aqui, ó? Eu estou segurando o shift, então o ângulo dela tá protegido. Essa LT aqui. Uma LT que tem lá no H1 também. Quando os preços passam essa LT, isso aqui é suporte, ó. Aí eu vou mostrar lá no H1 que é um ponto mais fácil de ver esse suporte. Foi o que eu falei, ó. Essa LT, isso aqui é suporte. Não se faz venda de desenho em suporte. Você tem que, não é só a figura, você não pode olhar só a figura, você tem que olhar a localização. Não se faz venda de desenho em suporte. Ah, mas tem uma resistência também. Tudo bem, que é a resistência da máxima do dia anterior e a cabeça do pivô aqui. Mas isso, o fato de ter essa resistência não impede de que isso aqui seja suporte e fazer exatamente o que aconteceu aqui, ó. Entre a resistência e o suporte. E é isso que eu não quero fazer. Eu não quero ser um pebolim e ser jogado e ficar vendendo essas coisas assim. Não existe desenho em suporte. Outro suporte que nós temos aqui é isso aqui, ó. Isso é outro suporte. Que é o quê? É lá no M15, a cabeça do pivô. Que é isso aqui. Então aqui estaria uma tentativa de venda de desenho. Também está em suporte. Ó, 11, 10 pips, 15 pips. A regra dos 75 pips é justamente para que o desenho se afaste das resistências ou se afaste dos suportes, tá bom? Não existe figura de reversão em suporte, não existe venda em suporte, existe compra em suporte, existe vendas em resistências. E se tiver uma resistência e um suporte significativo, e essa LT, ela indubitavelmente, ela é significativa, ela é a melhor LT que eu tenho nessa formação toda baixista, é a melhor LT, a mais correta, a, a mais clássica que tem. Então, não, de imediato ali é um suporte. Outro ponto daí, além disso ser suporte, a partir da mudança de mindset, que tem o fechamento desse H1 acima da retração, como eu disse, é uma mudança de mindset. Então, essa mudança de mindset ocorre porque isso aqui agora é um suporte também. Tá bom? Antes era uma resistência, agora é um suporte. Tem um fechamento, agora essa retração ela está servindo como suporte. Então, também impediria o desenho ali. Tá bom? Vamos ver se teve esse desenho. Vamos analisar a possibilidade do desenho agora. E aí eu já te dou a voz, tá, Douglas? Aqui, ó. Eu acho que o desenho que está falando era aqui em cima, né? E não aqui, né? Ainda. Porque a máxima do dia anterior tá aqui, ó, Douglas. Não tem desenho ali. Qual é o desenho? A máxima do dia anterior está aqui. Deixa eu dar uma olhada. Aqui não tem um desenho. Mas mesmo se tivesse, não seria desenho de venda, tá bom? Deixa eu dar um zoom lá. Olha só. O que acontece? O desenho não pode fazer nova máxima aqui, uma média de venda de nova máxima. Não pode, já era o desenho. Então não tem possibilidade de desenho aqui, tá bom? Não é nesse box das 15, não tem possibilidade. Confere, pessoal. O que acontece aqui, né? Sendo um suporte, eu não vou ter como vender esse sinal da média aqui, ó. O Rafael, ele vendeu esse sinal da média aqui, tá? Ele vendeu, mas está errado, está bem errado. Está mal localizado esse sinal da média.
aqui é um conge box que acabou que acabou de ter saída do conge box, aqui era resistência, a partir de agora é um suporte. O Rafael contou isso aqui como sendo um fim de festa. Não existe fim de festa em suporte. Fim de festa não pode ocorrer aqui, ó, fechando acima de uma LT importante. Sendo isso aqui uma cabeça de pivô possível, tá bom? Aqui a gente tem um ABC imperfeito. Fim de festa não tem como ocorrer, sendo que a festa nem começou. Seria tipo um... Como é que é o nome? Um esquenta. Não tem como, não é a formação só. Ah, mas a formação só de que o último candle, ele fez essa estruturação, começou, fez o esquenta, na real. O último candle ele faz essa estruturação assim, ó, não é fim de festa, não pode ser início de cabeça de pivô, tem que olhar o H1, tem que olhar. Se o cara olha o H1, não tem como ele pensar que aqui é um fim de festa. Impossível ele pensar que aqui é um fim de festa. Impossível. O M15 ele está com essa formação desse pivô aqui, ó. Não tem como ter um fim de festa que acabou de formar uma cabeça de pivô M15. Ó, não tem como o fim de festa ser aqui e eu acabei de formar uma cabeça de pivô M15. Não tem como. Não tem como ser fim de festa ainda com mudança de mindset. Não tem como ser fim de festa ou só porque os preços estavam subindo aqui numa zona, né, chegando perto dessa cabeça. Lembra o seguinte, os preços só têm um jeito de subir, passando por resistências. Então, fim de festa não é legal aqui. Tu pega essa expansão, ó, tu procura fins de festa aqui, se acontece por aqui, ou se subir, aí agora nessa onda aqui der um fim de festa, sacou? Porque no M15, ó, vamos supor que vá subir aqui agora, e aqui agora dá um fim de festa, ó, tá vendo? Agora, isso aqui é tudo resistência, tá vendo? Mudança de... aqui teria uma falha de continuidade, que não seria uma falha de reversão, né? Ainda seria ruim, ainda se esse fim de festa fosse por aqui, ó. Se ele fosse por aqui, usando isso como resistência, aí seria bom. Então, não tem como você pegar e fazer aqui um fim de festa aqui, ó, tá bom? Você tem que ver a localização dele. Então, cadê ele? Aqui, ó. Isso aqui que ele contou como fim de festa, ó, tá bom? Sinal da MEB. Aqui eu tenho uma MEB de venda, mas não tenho como também procurar uma MEB. A MEB é super ousada. E uma MEB, aqui um sinal da MEB, ia entrar vendido aqui, ó. E olha lá, se tivesse entrado vendido bem aqui no sinal da MEB, tinha ganhado, tá? Eu já vou mostrar para vocês como. Se tivesse entrado ali e tivesse operado bem, esse sinal de reversão aí, ele deu lucro, porque ele alcançou as expansões dele. Então, ele bateu nos suportes e alcançou as expansões. Não é um sinal que eu não entro nesse tipo de sinal. Tá em suporte, mas mesmo que se tu tivesse entrado, se tu fizesse as expansões de saída, ó, vamos lá. Até então eu teria essa expansão aqui, ó. Vamos supor que eu entrei no fim de festa, no sinal da MEB, que seria bem aqui, ó, fecha 1, fecha 2, eu vou fazer uma marcação, tá? Pra gente fazer esse estudo. A gente conversou bastante lá na academia sobre isso, né? Só que estava sem gráfico. Eu estava tentando entender o que ele estava falando. Então seria aqui, ó. O sinal da MEB seria bem aqui, tá bom? É fácil de ver. Entra com MEB de venda, estou fechado e confirmado abaixo do close. Aqui seria o sinal da MEB. No sinal da MEB, eu não tenho pivô posterior, tenho só o reverso, mas um reverso é enorme. Mas logo em seguida faz um pivô da MEB. Quando faz o pivô da MEB, tem um pivô posterior. Esse pivô posterior, ele me dá um alvo que é aqui, ó. Estão vendo? Ele me dá um alvo que é aqui, olha lá o alvo dele, ó. Estão conseguindo enxergar com esse tanto de linha? Tá bom? Esse Sim, sim. alvo
também é uma retração de 61,8, ou seja, uma simetria. Ah, Diego, mas ele faz uma nova máxima aqui de pavio, ó. Isso aqui tem duas formas de você ver isso. Uma mais difícil, que vocês vão ver mais para frente, se chama pivô com retração de mais de 100%, tá bom? Ele tem que deixar pavio. Ele faz isso aqui, retrai. Aí, para você tirar a lógica, você vem por linha, e no linha você vê que não há, é esse pivô aqui, ó, que você tem, tá bom? Fica claro ver o linha ali, ó, isso aqui, ó. Estão vendo? Sim, o pivô complexo aqui, onda A, onda B e onda C, expandindo ele chega lá, tá bom? Pivô que retrai mais de 100%. Ah, Diego, mas eu não sei fazer isso. Quando o mercado, ele faz essa nova alta, se você entrou aqui, tu não acionou o stop, que o teu stop vai ficar 10 pips acima, tu vai fazer essa... Era esse aí, Diego, que eu tava olhando, que eu tinha achado que era um desenho. Não sei Tá, se era esse que você estava explicando, eu não estava conseguindo acompanhar aquela hora daí. não, esse... Não, na hora eu não estava explicando esse. Na hora eu estava lá atrás. Por isso que eu te cortei, tá, Douglas? Olha só, não pode fazer nova máxima primeiro, tá bom? E mesmo assim, a onda B, esse desenho aqui, ele tá num box só. Tá num box Então, só, então não pode. exatamente. Aí, a hora que faz essa nova máxima, eu perco essa expansão aqui, a não ser que eu tenha esse conhecimento né, e essa habilidade, e daí requer um pouco de experiência para você ver um pivô que retrai mais de 100%. Eu falo que requer um pouco de experiência porque, cara, a nossa capacidade de inventar coisa é muito louca. Então, é o pavio, tem que olhar o M15, o linha, tem que ter uma formação de um pivô. Não pode ser um pavio muito longo, aqui muito para cima, mas não precisa dessa informação. Você faz aqui uma expansão de reverso, que ela é válida, vai dar no mesmo lugar, e aí te dá aqui, ó, uma expansão 3 de reverso. Pode usar a regra para usar pavio exatamente, uma expansão, um pivô que retrai 100%, ele tem a regra de apagar pavio, exatamente. Então não poderia, por exemplo, ter dois pavios aqui, sacou? Porque se eu apagar um só, continua o outro, entendeu, José? Então tem um pouco dessa percepção ali para o pivô que retrai mais de 100%. Ele é interessante de usar. Você não precisa usar. Se você usar, você vai ter uma percepção melhor. Mas não se preocupem, assim, ó. Não precisa dele para você ficar fazendo essas entradas. Deixa algumas coisas mais difíceis você ver depois. Essa expansão do reverso é fácil de usar. Ela alcança uma simetria. Aqui é a retração e aqui é expansão 3. Então tem a retração desse pivô aqui, ó. Tá bom? Aqui é a cabeça de pivô, ó. Cabeça de pivô, saída de congestionamento, né? Então, saída de congestionamento e temos uma simetria aqui nessa região. E temos daí aquela LT. Olha onde é que os preços foram. Essa é aquela LT longa que eu mostrei agorinha. Lembra? Então não tem como, cara. Se tu coloca um take profit aí, tu take pega. E eu acompanhei isso ao vivo, inclusive conversei com o Rafael, eu estava achando que ele estava querendo ter vendido isso aqui, ó, sabe? Não, mas ele vendeu isso aqui. Por isso que eu não estava conseguindo entender, tá? Foi bem aí. Eu não tinha essa linha, essa LT do H1 aí. Né? Tá, mas você Filosofei. concorda que a CLT te ajudaria a não vender, né? Isso. Perfeito. Bate Isso, suporte. isso. Cuidado com essas LTs. Por exemplo, essa aqui, ó, agora que está ali no ao vivo, ela tem que estar lá, ó. Tá vendo? Ah, mas por quê? Se os preços por acaso chegarem aqui, né, a gente não sabe se vai chegar ou não, mas se chegar, a gente já sabe o que fazer, né? O que vocês vão fazer se os preços chegarem aqui, ó? Procurar compra. Fiquei mais preso do M1 lá, contei 5 ondas no M1 e Sim, tal. Pensei, ó, deu fim de festa e tudo. Viajei. sim, viajou. Fim de festa, a partir de... Mas olha só o aprendizado que você tem. Fim de festa, a partir de hoje, você vai olhar sempre o macro para ver a localização. Você não pode ter fim de festa em possibilidade de ABC perfeito em final de zona de... Isso aqui podendo ser uma onda A, um B, entendeu? E um C. Não tem como você falar que é um fim de festa. Agora, procurar um fim de festa na expansão da onda A,
quinta de quinta é totalmente diferente, tá bom? Já abro a palavra para você, tá, Diego? Olha só, essa LT aqui também, ó. Assim como essa aqui era importante, igual essa aqui. Estão vendo que essa LT aqui, ó, ela te faz segurar esse trade também, ó. Eu ensinei para o Pierre lá na academia, eu ensinei um tipo de pivô LT diferente, tá bom? Geralmente a gente quer um pivô LT assim, ó, tem uma LT, um rompimento, uma retração e uma continuidade, confere? Isso é um pivô de venda, né? Isso seria um pivô de venda. Imagina que tivesse aqui, ó, uma LT passando assim, ó. Se tivesse uma LT passando assim, isso aqui seria, ó, um pivô de venda também, só que com uma LT de baixa, entendeu? Sem um rompimento de uma LT de alta. Então, tá, acabei ensinando para vocês uma LT que não tem nada a ver com a que tem aqui no ao vivo, tá? Que eu tô de olho no horário, deu nosso horário. Desculpa. Mas já pegaram a dica aí dessa porra dessas LT assim, dá uma estudada aí quem pegou, tá? Quem for mais avançado, tá bom? Cuidado, galera. Uma LT, por exemplo, vamos supor que tivesse uma LT, eu vou ter que achar um exemplo dessa porra aí. Mas essa LT é uma LT de baixa, né? E aqui eu tenho um pivô de alta, só que o pivô que está sendo de alta é esse, e aqui está um pivô fractal. Então, vocês têm que, assim, né? Eu já estou exagerando. Vocês têm que concordar que essa LT que está aqui, ó, ela vai ajudar na minha na minha compra, né, nas compras que eu estava ali, e evitar aquelas vendas que a gente viu de início. Sério, pessoal? Concordam comigo? Olha aquela aqui, ó. É bem essa aqui, tá bom? Então, a partir do momento que você está aqui acima dela, meu, cara, tudo isso aqui é suporte, meu, você não vai procurar vendas aqui, e aqui não tem como ter fim de festa, então, Rafael já concorda comigo que viu a cagada dele ali, né, Rafael? Sim, certeza, cagadona. Sim. E aí o M15, cara, o M15, isso aqui talvez seja um pouco difícil de tu ver, mas ele tem aqui uma cabeça de pivô, tá bom? Essa é a cabeça de pivô do M15. Tu vai começar com esse, A, B, C, ó, né? E aí, isso é um fractal, porque essa parte aqui, o nome dessa cabeça de pivô se chama pivô 3-3, tá bom? Ó, ele sobe em uma, duas, três, desce em uma, duas, três. Essa parte 3, ó, adentra para a parte da onda A, tá vendo? Essa expansão aqui, ela não é completada, e essa aqui, ela joga para dentro da cabeça desse pivô. Essa expansão aqui desse A joga para dentro da cabeça do pivô. Então, isso aqui é uma expansão de um pivô dentro do nosso catálogo de pivôs, né, nossa botânica de pivôs, é um pivô 3-3, tá bom? Ele é chamado de pivô Kid Bengala, né, o pivô de 3 pernas. Então, já pensa aí no nome, que é forte, né, um pivô Kid Bengala aí. Talvez esteja difícil vocês verem 3 pernas, porque aqui tem um pavio. Ó. Então, a primeira, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Conseguem enxergar? Aí, tudo isso aqui é um pivô só. Ó, deixa eu fazer melhor. 1, 2, 3, 1, 2, 3. E aí passa aqui a cabeça do pivô. Ó. Isso tudo vira um pivô só. Que vira isso aqui. 1, 2, 3. E aí não tem como você ficar procurando vendas por aqui. A localização do trade está ruim, tá bom? Então, beleza. E mesmo assim, daria lucro, ó, daria 20 pips. Só que o lucro mesmo, o lucro é como, no mercado financeiro, o lucro é igual o picolé ao sol, se você não chupar, ele derrete. Então, eu não vendo isso aqui é pullback, eu já espero esse pullback. Inclusive, eu estava, nessa hora, conversando com o Rafael e com o Pierre, e eu falei assim, ó, nessa hora, esse candle específico, né, ele é aquele candle, o batimento cardíaco, né, ele começa a ter uma oscilação muito grande, sabe? Aquele candle que você está olhando para o gráfico, ele começa a oscilar muito rápido, né?
E aí o teu coração vai junto com esse candle. Já viram isso? Vocês operando, geralmente em horário de notícia, que aqui teve notícia, ó, 9h30, tá? 9h30. O coração vai batendo junto com o candle. Você tem que... Lembra da aula de ontem do domínio, né? Dar nome. Nessa hora, cara, eu com 16 anos de mercado, me bate o FOMO. Não quer dizer que não me bata o FOMO. Não quer dizer que eu não tenha gatilhos emocionais que chegam primeiro do que o racional. Os gatilhos emocionais chegam primeiro do que os racionais. Por isso é tão importante entender Enneagrama, para você também dar uma oportunidade para os seus colegas, as pessoas que vocês amam, de, uma vez vendo que o gatilho emocional veio de acordo com o eneatipo da pessoa, o gatilho emocional veio primeiro que o racional, você dá tempo, ao invés de destruir toda a relação que você tem com a pessoa, você dá tempo para que a razão volte e chegue junto com a emoção. Estão entendendo o que eu estou tentando falar? Às vezes você está brigando com alguém está brigando contigo, você sabe, só que é o gatilho emocional que chegou primeiro. Essa pessoa não tem essa consciência, ela não estudou o que você estudou, ela não é trader, ela não estuda Enneagrama, não estuda outras, enfim. Mas você ama essa pessoa. Chegou o gatilho emocional, você tem que dar um espaço para que a razão venha e acompanhe essa emoção. Geralmente por gatilhos emocionais, quem quiser estudar mais, Gurdjieff fala muito sobre isso. Mas dos gatilhos emocionais, quando você está numa discussão fora de casa, ou quando no trabalho alguém te tirou, e você não dá a resposta à altura que deveria, e depois chega em casa e começa a pensar, nossa, eu deveria ter respondido isso, isso e isso. Por que depois te vem a resposta perfeita? Porque foi o tempo que o gatilho racional demorou para chegar, entendeu? Assentar a emoção. E às vezes demora muito tempo, tipo algumas horas ou um dia, porque tu vai retroalimentando aquela emoção. E o gatilho emocional não deixa dar espaço para a razão chegar, porque tu vai alimentando, tu vai, não, o cara fez isso comigo, o cara fez não sei o que, tal, tal, tal. Aí quando você esquece o assunto, pá, vem aquela resposta perfeita, que é o gatilho racional. Entenderam o que eu estou querendo dizer? Então vocês já sabem, você tem que treinar o gatilho racional seu. No gráfico, como é que você treina o gatilho racional? Quando o candle começou que é notícia, né? Eu não acompanho notícia, mas teve uma notícia aí, que depois o Rafael me disse que é o que mesmo essa notícia, Rafael, que eu esqueci? Inflação nos Estados Unidos, né? Estavam prevendo uma inflação maior e deu menor do que o esperado. Daí foi uma notícia boa, né? Isso, então, a inflação dos Estados Unidos, estavam prevendo uma inflação maior, deu menor do que esperado, e mesmo assim o dólar desvalorizou. Vocês conseguem compreender isso? Tá vendo? Operar notícia é foda. O cara, teoricamente seria uma coisa boa, né? Uma inflação menor do que esperado, porra, vai valorizar o dólar, né, no mundo. Não, a porcaria do dólar desvalorizou. Por isso que eu só opero gráfico, não opero notícia, no sentido de interpretar a notícia, tá bom? Usamos aí a notícia para apenas caso você queira saber da oscilação, probabilidade de oscilação maior ou menor. Eu não aconselho para iniciante usar, porque o coraçãozinho do iniciante vai junto igual o Galvão Bueno falando, narrando a Copa do Mundo antigamente lá, imagina. Não dá. E aí, nesse momento aqui, eu quero passar essa experiência para vocês, por mais que experiência não se passa, né, não se transmite, né, experiência se constrói, só conhecimento se passa, eu quero relatar a minha experiência. Mesmo com 16 anos, isso é comum acontecer. O Kendo, ele começou a dar aquele vai para baixo, vai para cima, vai para baixo, vai para cima, vai para baixo, vai para cima, vai para baixo, vai para cima. E aí, o que acontece? O que acontece? Se você deixar o teu coração bater junto com o Kendall, tu entra num FOMO. Então, mesmo com 16 anos, nessas horas que começou a cair aqui, e aí no euro eu acompanho vários ativos todos ao mesmo tempo, eu logo detectei, eu falei para mim mesmo, cara, fear of missing out, né? O FOMO. Tô em FOMO e tô querendo entrar aqui, vontade de vender aqui, ó, me dando vontade de vender aqui. Só que entenda o seguinte, cara, não é porque tu tem vontade de vender que tu vai vender. Não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Eu vou dar um exemplo bem chulo, né, que as mulheres às vezes não entendem. Eu dei esse exemplo na academia e
tinha uma senhorinha malhando, treinando lá do lado, lá atrás, e, bicho, ela fechou a cara, ela tava com personal, a bicha ficou muito emburrada, dessas bem alemoa, né? E o exemplo que eu dei foi o seguinte, cara, a mulher ela não vai entender, mas o homem vai entender. Cara, se um dia tua esposa perguntar, meu, tu ficou com vontade de transar com aquela mulher? Sim. Nossa, ela vai ficar puta. Mas você transou? Não. Entre ter vontade e transar, tem um abismo, entendeu? Todo homem vai entender isso. Não é porque você ficou com vontade de vender, que você vendeu. Tenho absoluta certeza que José do Egito, ele teve vontade de transar lá com a mulher do Potifar. Só que ele não transou, ele não caiu, ele não deixou aquele pensamento chegar na cabeça dele. Então, você ficou com vontade de vender? Não tem problema, não se culpe por isso. É gatilho emocional, é FOMO. Você vai sofrer isso. Eu sofro 16 anos. Só que por dar nome, por ter domínio dos meus sabotadores, por dar nome a eles, eu logo pensei, puxa, FOMO, né? Eu retroanalisei, eu pensei, vou analisar para ver se eu perdi algum sinal. Aí tinha aqui o sinal da MEB, e eu olhei, poxa, será que tem algum sinal que eu perdi? Mas está em suporte, tem esse suporte, cara, não vou fazer nada. Por mais que o gatilho emocional, na hora que o candle estava oscilando muito, ele tenha me dito assim, ó, vende aí. Estão entendendo? Eu não, vou segurar o fome e não vou vender. E se cair sozinho, se cair eu fico fora. Aí subiu. Pronto. Então não tomei esse stop. O Rafael acionou o stop dele, tomou 40 pips de stop, daí ele vendeu esse desenho aqui, tá bom? E aí fechou o dia aí com pouquinho negativo. Ele pegou 25 pips aqui de, de desenho. Esse desenho, ele não tá errado você vender, tá bom? Só que é um desenho, cara, que eu evito fazer essas vendas. É pullback puro e é obrigatório sair na expansão. Esse desenho, ele não é para amador. São 5 ondas na expansão 1, 2, 3, 4, 5. Rafael saiu bem aqui, ó, com 25 pips. O desenho, ele pode ser sem falha, é o pivogênito que precisa de falha, tá, Douglas? O Sim, problema, mas seria bom se tivesse a falha por ali, né? Para ter um desenho de melhor qualidade, vamos dizer assim, né? Ou não? daí já começa a ser pivogênito. O problema desse desenho não é que ele está sem falha ou com falha, né? O problema é que para ele fechar a boneca russa, aqui ele quebrou todas. Lembra aquelas falhas, vacilos, foi mal que a gente tinha? Todas essas linhas aqui, ó. Sim. Estão vendo? Ele já estabeleceu NRS e aqui ele já de cara estabelece NRI, né? Nova referência superior, nova referência inferior. E mesmo que ele dê certo, ele vai dar certo estabelecendo uma nova referência inferior. E aí a grande probabilidade dele vir fazer uma nova máxima para essa falha e fechar a boneca russa das falhas todas para cá é enorme. Porque olha só, ele rompeu toda essa porcaria aqui, tá vendo? Tá tudo em aberto, falha, vacilo, foi mal de foi mal. Aí para fechar a boneca russa aqui, tem tudo para fechar essa boneca russa, por isso que eu não vendo esses tipos de desenho, tá bom? Isso é fractal puro, é tipo vender pullback. Então, se o Rafael vendeu isso aqui pensando que era um pullback, ele vendeu correto. A pessoa que vende pensando que é um pullback, ela não dá mole, ela sai na expansão. Já o Iago vendeu focado, dando um zoom in na figura do desenho, sem ver a localização do desenho, daí deu mole, Iago. Tá bom? Sim, Diego, com certeza. Depois que eu vi a retração e expansão número de ondas, eu falei, meu, era só sair, cara. Sim, era só sair e aquele entendimento da falha, né? Nova referência inferior, nova referência superior. Então, eu vou caminhar todas as falhas para lá. Que horas que eu caminho todas as falhas? Nesse momento aqui, quando faz a nova máxima. Então, eu vou pegar essa aqui, ó. Essa aqui que estava aqui atrás, tá vendo? Olha a gigantesca que ela estava. Ela vem para cá, ó. Né? Ela vai vir para cá. Olha como é que o gráfico vai ficar limpo, né? Eu vou pegar essa aqui. Vai vir para cá, para o mesmo lugar, ó. Tá vendo? Pum, fechou a boneca russa. E a última que eu tenho
que é essa aqui, ó. Vai vir para cá também, que é a falha em si. Então não tem sentido, olha ali, ó. Tá vendo que esse desenho aqui, ele faz a formação dessa fechamento de boneca russa, todas aquelas linhas desapareceram e vieram todas para cá, fechando a boneca russa, entendeu? Perfeito, Diego. Quer vender esse tipo de desenho, coloca um pullback. Eu nem sei como fazer isso no gabarito, porque, por exemplo, você poderia ter mantido essa compra, ter feito uma venda de giro rápido sem liquidar a compra, estão entendendo? E você pode, Sim. tem várias possibilidades de você ler o gráfico e capitalizar em cima disso. Imagina que o Rafael está comprado aqui e ele faz essa leitura de um pullback, giro rápido, dinheiro rápido. Ele está comprado, está ganhando aqui quase 200 pips. Aí dá um desenho, ao invés de ele sair e liquidar isso aqui, ele vende e liquida aqui e mantém a compra. É muito possível fazer isso. O cara só tem que estar bem localizado, entendeu? Então, uma venda boa, falei para o Rafael o seguinte, cara, a tua venda aqui foi uma merda, né? E você acionou stop, isso foi muito bom você ter acionado stop, porque, cara, se tu não acionou stop, ele tá fudido, né? Então é muito bom. Você acionou stop, logo em seguida tu fez uma nova venda e saiu com 25, e tem mais. Ele não tentou, nessa venda aqui, pegar 40 pips. Estão entendendo? Ele não tentou, nessa venda, pegar 40 pips. Porque ele perdeu 40 pips. E é comum o cara no próximo querer pegar 40 pips. Então, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, sigo para o alvo. Ele pegou 25, botou no bolso e pronto. Diminuiu a trulha dele do dia para 15, sendo que ele está positivo legal no mês. Tá? Então, é isso aí. Proteger o make pip, keep pip, repeat. E não há problema, galera, você errar de vez em quando uma coisa aqui ou outra. Você vê, o erro dele foi tosco, foi LT, tá? Se tivesse colocado a LT certinha, não tinha feito isso. Não vou nem perguntar, né, Pierre, se o Rafael usa, quantas abas ele usa aqui, porque há um tempo atrás ele estava falando que ele usava uma aba só, tudo no mesmo gráfico, né, Pierre? Tu tá de prova aí. Eu não vou nem perguntar, nem vamos entrar aqui nesse assunto que já passou 18 minutos, mas só para... E talvez isso ocasione aí essa perda da SLT, mas enfim, vamos lá. Deixa quieto. Ó, aí eu vou ter essa expansão aqui é uma quinta de quinta, então ela me mostra uma certa exaustão aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, alcançou a exaustão, mesmo princípio aqui, ó, tá bom? Alcançou a exaustão, saiu do congestionamento, eu vou meter aqui uma linha que vira resistência, vira suporte. Então eu não vou conseguir vender esse sinal da MEB aqui também, tá vendo, Rafael? Ó, fecha 1, fecha 2, não vou vender esse sinal da MEB 5 pips aqui dessa resistência, tá vendo? Mas ele só volta para o Congibox, Iago, quando fecha o candle, né? Então, ele volta para o Congibox aqui, ó. Nesse momento, ele volta para o Congibox. E aí, o que acontece? Eu vou ter um fractal. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Esse aqui não é um Kid Bengala, mas é um pivô 5, 5. É um baita pivô, com todas as completudes alcançadas e com a retração de 61,8. Então, essa venda desse pivô nesse topo é aqui, ó. CR, candle gatilho, fechado e confirmado. A venda é aqui. Desse pivô aqui, ó. Em zona de venda com padrão 1, 2, 3. Que tá com esse padrão 1, 2, 3, aonde começa o pivô. Meu pivô começa aqui e eu tenho meu padrão 1, 2, 3. Que é isso aqui, ó. Perfeito. 1, 2, 3. E o nome desse pivô também, ele para macro, né, um pivô macro, ele tem nome. É um pivô 1, 1, 1. Ele tem uma asa com 1, 2 e 1, 2. Ele é um falcãozinho, tá vendo? É um Sim. falcãozinho. Esse pivão falcãozinho, cara, ele só não é tão bom quanto o falcão. Mas o falcãozinho é para, ó, essas quedazinhas abruptas assim, ó. Então o falcãozinho ele tem duas pernas, ó. É como se fosse um tico-teco de tic-teco, estão vendo? Tic-teco para baixo, tic-teco para cima. Consegui Viram observar, isso? Diego. Eu já falei sobre esses falcãozinhos e a estruturação dele é pivô 5-5, falcãozinho, com padrão 1, 2, 3, ciclo, porque eu acabei de mostrar o ciclo para vocês aqui, ó, e o ciclo aqui, ó. Então, ciclo, onde começa o pivô aqui.
E aí eu vou ter o quê? Zona. Essa porra toda aqui, ó. Onde é a minha zona? Tá até errado ali. Então eu vou ter zona. E é aqui. Tá na zona. O sinal todo tá na zona de venda, né? Então tá fácil de você vender isso aí, tá? Sinal top, ó. Diego, viu um pivô LT ou só viu que tava a exaustão ali atingiu a expansão ali do movimento e aí tu pediu um fechamento? LT. Vamos lá, LT. Essa aqui, ó. CLT. Outra Sim. LT que eu tenho, essa aqui. Que eu vou mensurar. Vou mensurar a distância entre uma LT e a outra. Se a minha entrada é aqui, daqui até aqui, você acha que está suficiente o número de pips para você entrar aqui e pegar? Caso o mercado pare aqui, você está suficiente com esse número de pips? Com certeza. Tá vendo a diferença dessa entrada aqui, ó? Se você entra aqui, daqui até aqui, tu acha que é suficiente o número de pips para você assumir um risco? Eu não acho. Tá vendo aquela que a gente analisou aqui atrás? Sim, com Tá vendo a certeza. CLT, ó? E o número de pips provável é pouco, tá? Daqui até aqui, ó, com essa expansão, aí daqui até aqui, poxa, é razoável o número de pips. Não é top pra caralho, mas é razoável. Agora, daqui até aqui é suficiente. Então, nesse compasso de LT, eu vou ter essa suficiência aqui, tá bom? Aí, o que eu vou ter aqui? Um pivô normal, Iago. Ó, perna A, perna B, mais topo fechado e confirmado. Não tem por que se embananar. É isso. Como é que você vende o desenho? Não é uma perna A mais perna B e topo fechado e confirmado? Como é que você vendeu esse desenho aqui? Ó? Você fez a mesma coisa, ó. Só que aqui é um pivô maior, daí tu se embananou. Sim. É o pivô complexo. Pivô complexo Falcãozinho 5-5. Aqui é um pivô simples. É só isso, cara. É a mesma coisa, tá bom? E aí, o ao vivo é compra. Pediram para eu analisar o ao vivo. Ao vivo é compra. Cara, você tem que parar de me pedir para analisar o ao vivo. Ó, fecha 1, fecha 2. Fecha 1, fecha 2, ó. Então aqui é a nossa entrada desse 20,50 dessa venda. Chegou aqui a 53 pips. Você vai fazer essa expansão. 1, 2, 3, 4, 5. Zona fantasma. É isso aqui, ó. Zona fantasma. Acho que todo mundo concorda que o congestionamento está nessa zona aqui. Né? Não tem nada aqui de análise de gráfico. Aí você vai ter 1, 2, 3, 4, 5. Alcançou a expansão. Você vai ter a região de aqui. Opa! Eu estou perdendo. Se eu não fosse parar de dar aula de jiu-jitsu, eu já tinha que ter ido embora. Estou perdendo meus alunos, que eu não vou nem mais ter. Estou atrasado. 19h24, vocês não me peçam para fazer coisas, senão vocês vão perder essas aulas diárias. Eu vou fazer hoje. Ó, fecha 1 aqui. Então, eu preciso que o meu sinal de entrada necessariamente tem que ser acima dessa linha aqui, ó. Correto, galera? Porque aqui eu tenho um topo. Tem que ser necessariamente acima dessa linha aí. Caso você procure uma compra aqui nesse ponto aqui, ó. Caso você procure uma compra aqui nesse pivô LT, tá? A nossa falha, eu apaguei ela ali, vou deixar ela para lá, novamente, no local certo. Então, nossa falha está de alta, ó. Nossa falha está de alta. Estamos congestionados. Aqui eu posso tirar o terror de vocês aí, ó, 87 pips. Posso tirar aqui foi mal, um vacilo? Posso tirar um vacilo. Tiro um vacilo para cá, o vacilo está aqui, ó. Então, eu posso pedir aqui um vacilogênito. Seria isso aqui, tá bom? Ou poderia desfechar esse topo. Aqui vai ter um fundo.
Então, cuidado aí que está em zona de resistência. Vocês vão ter que esperar aí, vão ter que ter paciência. É possível pegar essa compra que talvez dê, não tem como eu saber se vai dar? Sim, é possível. Para uma nova máxima ali no dia anterior, sim, é possível. Daqui para cá, ó, dá 60 pips. Vocês vão ter que ficar esperando aí. Zonas de resistência estão aqui acima, logo acima, tá bom? Olha só o que parou o movimento aqui, ó. Foi essa porra aqui, isso aqui. Esse pivô aqui ainda tá válido, tá? Esse pivô aqui ainda tá válido, tá bom? Cuidado. Esse pivô ali ainda tá válido. Aqui Ô, tem um Diego, fundo D1. O fundo D1 ele foi parado bem aqui. E aí agora, onde é que vai estar o meu fundo? Bem aqui, ó. Fundo D1 aqui, ó. Que é o Triple X, aqui era fundo D1 lá no começo da semana. E agora, candle, que tem corpo para corpo não acho de ninguém. A pá, é esse aqui, ó. Então aqui tá, ó, em resistência de fundo D1, tá bom? Pode acontecer do mercado vir aqui para cima, daí tu segura até fazer essa falha aqui, ó, do diário. São 120 pips aqui. Então cuidado, tá bom? Cuidado. Aqui eu tenho um topo, ó. E nesse topo, deixa eu pegar a linha do fundo. Esse topo e esse fundo aqui é resistência. No ao vivo ali eu estou em resistência. E no H1 eu tenho 3 ondas só. Então pode ser que aconteça aqui, ó, de vir 5 e me dar uma compra bem aqui, que é muito mais interessante. Tá bom? Daí essa compra, ou aqui ou mais para baixo, ela pode ser um fractal desse pivô de queda, tá bom? Pode ser. Porque olha o que eu estou analisando, ó. Um fractal disso aqui, ó, tá bom? Por causa dessa resistência dessa LT, ó, tá? Beleza? O M15 também está com 3 ondas só. Não fez, ó. Não fez o fundo M15. Então tá aqui a resistência também, tá? Tem essa LT e tudo. Então segura o dedo aí, não entra agora não. Espera o mercado te mostrar alguma coisa interessante. No M1 não tá em Congibox, não, Diego? Sim, vem Congibox, tá em Congibox, ó. Congibox é em zona de venda, né? Eu acho que... Não, nós falamos do Congibox e eu falei da Zona Fantasma. Tu moscou aí. Toma teu rumo, ó. Zona Fantasma. Não tem mas aí é um cerco dos aqui. comprados também, não é? Não, cerco dos comprados, o preço tem que ficar no cerco dos comprados. O preço Ah, tá. caiu no cerco dos comprados. Então, mas boa pergunta que já tira essa dúvida sua. Ó, Zona Fantasma. Zona Fantasma. Não tem preço de negociação aqui. O nosso conge, de verdade, ele é isso aqui, ó. Aí aqui que você vai colocar a sua zona de compra ou de venda, padrão 2, 3 aí, ó. Acabou de ficar tudo em zona de compra, tá bom? É porque eu tava considerando o conge aí, desse topo aí até lá embaixo no início do candle. Sim, mas é zona fantasma. Eu já tinha falado antes, talvez não para você ainda, porque tu entrou recentemente, tá? Mas a galera já sabe. Então, aqui estou em zona de compra, não quer dizer que vai dar compra por causa desse topo, desse fundo, do M15, né? Pode ser, inclusive, que venha aqui para cá, ó. Continua a zona fantasma. Falha, aí dá uma compra, onda A, compra, onda B, venda. Então dá para tu, caso ele desça para cá, ó, caso ele desça um pouquinho, comprar aqui, surfar isso aqui e aqui vender. E aí surfar esse pivô todo aqui. Então, porra, daqui até sexta-feira tem muita probabilidade de dinheiro aí. Ou tu comprar dessa porra, fazer nova máxima sem tu comprou por aqui, fazer nova máxima sem dar sinal de venda, né? Porque tu só vai ter que entrar no sinal. Aí Deus fez nova máxima, não mostrou fraqueza com as nossas ferramentas, aí não deu sinal de venda. Pessoal, eu pulei o corguinho. Passei meia hora. Tô fudido para chegar lá na minha aula de jiu-jitsu. Então, a próxima eu vou ter que começar a parar as aulas. Vai lá. Tem que parar as aulas no momento que der o time limite, tá bom? É que eu fui ficar querendo ouvir o que o Iago estava querendo falar antes da aula aí.
Mas entenderam isso aí? Entenderam a aula de hoje? Gostaram aí dos aprendizados, da ponto de suporte? Acho que o principal aprendizado de hoje é trace todos os LTs macros, tenha no teu gráfico, tá bom? Beleza? Eu vou nessa. Grande Beleza. abraço. Valeu, Diego. Obrigado. Eu